Vencemos! Vencemos o debate de ontem. Ou não vencemos? É disso que eu quero falar com vocês agora. A partir de agora, vamos estar analisando, ao meu ponto de vista, o que aconteceu no debate de ontem. Vem comigo? E aí, galera esperta, estamos de volta, beleza? Tudo bem com vocês? E o debate de ontem, hein? O que vocês têm para me falar? Ou melhor, o que eu tenho para falar para vocês? Ao meu ponto de vista, Bolsonaro sim foi um grande vencedor do debate de ontem. Porém, quem ganhou com tudo isso? O povo brasileiro, no geral, alguns, ou ninguém leva nada com isso de bom para isso, não foi bom para o país. É disso que eu quero falar com vocês, né? O debate de ontem, galera, o Bolsonaro tratorou o Lula, principalmente nas situações que mais se refere a desmentir o que a grande mídia anda falando, anda divulgando o tempo todo, durante 4 anos seguidos do governo do Bolsonaro. Só para vocês terem uma noção, o Lula bateu na tecla no início do debate sobre o meio ambiente, sobre a pandemia. O tempo todo falando de corrupção da vacina, e o Bolsonaro explicando e se defendendo. Ele praticamente, jogou o Bolsonaro no corner ali, nas cordas, e tentou massacrar, mas o Bolsonaro conseguia desvencilhar quase sempre e com uma precisão muito boa. O Bolsonaro explicou tudo o que a grande mídia falava e dizia, ao contrário do que ele explicou. Porém, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês sobre o debate, isso aí foi bom que veio à tona, para que vocês pesquisem. Não deixem de pesquisar, não que vocês não tenham sofrido, com as perdas. O governo federal, ele tem batido nisso, falado isso, que ele lamenta as mortes, porém ele fez tudo que esteve ao alcance dele para manter o país hoje do jeito que está. E graças a Deus o país sim passou de uma forma esplendorosa sobre esse momento que nós passamos da Covid. O Covid não acabou, o Covid continua aí, porém as narrativas e as mentiras contadas e multiplicadas principalmente na grande mídia ou pela mídia esquerdista mesmo nas redes sociais, isso acabou, isso diminuiu bastante. Você pode ver que não tem mais muito debate nas redes sociais sobre isso. Porém, meus irmãos, eu peço a vocês que não deixem isso ter acumulado nos seus corações e prendido naquilo que vocês acreditaram na grande mídia, entendeu? O governo federal, através do seu ministro lá, o Pazuello, ele fez tanta coisa para poder salvar pessoas, para salvar vidas, principalmente com o Pazuello, porque os outros foram manipulados ali, se deixaram levar, o Mandetta, o Tachi lá que entrou para poder tampar um buraquinho ali, não resolveu muita coisa. Porém o Pazuello sim, ele fez e tem registro disso. Tem registro disso e não tem nada que possa incriminá-lo de um crime. Porém, eu peço a vocês que dê um Google não, vai no YouTube, tem o Rica Peroni, o podcast Cara a Tapa. O Pazuello esteve lá nesse podcast e falou tudo o que aconteceu. E sequer nenhuma mídia deu repercussão a isso e desmentiu ele. Só para vocês verem que tudo que era narrativo, que não tinha fundamento para uma criminalização, então eles deixaram quieto, não quis nem bater no assunto mais, porque não tem como criminalizar algo que não houve crime. Então eu peço a vocês, vai lá, Cara a Tapa do Rica Peroni, assista lá. O cara falou vários tempos lá, não sei se foi mais de 2 horas, entendeu? Esse cara, inclusive, Rica Peroni, ele fez entrevistas com quase ou praticamente todos os
ex-ministros do governo do Bolsonaro, e todos eles explicaram muitas coisas, ou seja, onde você pode informar e se informar diretamente com a informação primária, entendeu? Você pode entrar lá no podcast Cara a Tapa e está vendo outras pessoas. O ministro Ricardo Salles, eu creio que esteve lá também. O ministro Paulo Guedes esteve em uma live de mais de 4 horas e eu assisti. É isso que deixa a gente tranquilo com o governo e sabe que sim, o Brasil está dando certo e está no caminho dos trilhos. Sem contar que tudo isso aconteceu em um governo de 2 anos. Você pode ver que Bolsonaro não governou mais do que isso exatamente por causa da pandemia, entendeu? É isso que eu tenho para falar, isso do primeiro bloco do debate, que o Lula tentou ali colocar o Bolsonaro contra a parede, mas não conseguiu muita coisa. Porém, meus irmãos, uma coisa que ficou na minha mente ali, e que a nós que somos considerados aí pelo público aí contra o governo, é que nós somos bolsonaristas. Então, ou seja, admito, sou um bolsonarista nesse sentido, porque sim, eu prezo pela família, prezo pelas nossas liberdades, e liberdade mesmo, não é essas liberdades que o pessoal confunde aí com libertinagem. As nossas liberdades, principalmente a liberdade da Amazônia. O Lula tentou jogar um pouquinho sobre a Amazônia e também não conseguiu lá muitas coisas assim, porque ele tentou ali, não sei se vocês notaram o desespero dele na hora que ele abordou esse assunto, que no governo dele, o Bolsonaro pediu ainda para que você desse um Google, e você pode fazer isso a hora que você quiser, e você vai ver que nos governos anteriores tiveram sim muito mais degradação da nossa floresta amazônica, entendeu? Na Amazônia. Ou seja, infelizmente ele também não conseguiu muita coisa sobre isso, e o Bolsonaro, como sempre, estadista que é, e nós patriotas sim acreditamos nisso, de que sobre a nossa Amazônia nós temos que ter soberania. Por que nós não podemos cuidar da Amazônia, da nossa Amazônia? Eu acho que o que está precisando é exatamente isso, um governo com seus ideais e juntados ali com o Congresso e todas as nossas governanças, para poder botar para frente programas bons para a nossa Amazônia, e explorar a nossa Amazônia de forma consciente. Nós podemos fazer isso sim, porque entregar a nossa Amazônia para fazer uma exploração de forma consciente para outros países, para outro tipo de governança. Não, a gente pode gerir sim, é nossa, a Amazônia é nossa. Então eu sempre bati nisso. Não vem com essa que a Amazônia é pulmão do mundo e que não, tem que preservar sim, mas pode explorar de forma consciente também. Então, sobre isso está fechado. Bolsonaro deu uma aula de estadista, beleza? Tentaram ali outra coisa que dá grande repercussão aí na mídia e que não acha nada sobre a corrupção. Velho, sobre a corrupção não tem nada que você vai achar sobre o Bolsonaro, a não ser falácias, somente falácias, e não tem nada, não acharam, foram zero corrupção no governo do Bolsonaro. No governo do Bolsonaro. Tentaram aí com a vacina, não conseguiram nada. Tentaram com o Salles lá no meio ambiente, inclusive foi o motivo dele ter saído, mas também não encontraram nada, porque, igual eu tô te falando, procura saber o que o cara tem para falar. É as organizações que já estavam lá, que comandavam um esquema de corrupção gigante em todas as esferas do nosso país, que sim, atrapalhou muito o governo de estar fazendo um bom trabalho, e isso, igual eu estou te falando, combatendo aí uma pandemia que sim, destruiu foi o mundo inteiro, em termos de economia, em termos de governança, né? Prejuízo aí com a escolaridade, ou seja, foi todos os países. E sim, esse tema também, né, sobre as escolaridades, sobre os alunos que ficaram pendentes aí na esfera aí na época da pandemia. Os mais pobres sim foram os mais afetados. É claro que infelizmente ia acontecer. Pobres esses que o Lula sempre
declarou, sempre colocou isso, bateu no peito isso, que tirou da pobreza. Infelizmente, meus irmãos, não é. A pobreza não é combatida do jeito que eles fazem, do jeito de dar migalhas, do jeito de oferecer migalhas e manipular esse povo, que principalmente os nordestinos, que sim ficaram feridos com algumas falas aí de alguns idiotas nas redes sociais aí sobre o nosso Nordeste. É o nosso Nordeste também, é o nosso país, é um lugar onde que a gente vai e que a gente curte, né? Temos a Bahia. Eu tive a oportunidade de ir em Porto Seguro, na Bahia. Não sou muito de viajar, não tenho muito essas condições de sair viajando, mas no Porto Seguro, um lugar lindo, maravilhoso para você curtir, Nordeste. Ou seja, tem outros lugares, a maioria do Nordeste é muito bom de você ir para turismo, entendeu? E sem contar que o povo é maravilhoso, sim. Gosto do jeito deles, daquele sotaque. Eu tenho amigos de Alagoas, principalmente onde que eu trabalho, são muitas pessoas maravilhosas, tipo assim, engraçadas pelo jeito de conversar, porque é um sotaque peculiar e gostoso de você ouvir, de conversar, entendeu? Então, ou seja, esse povo, eles têm que abrir a mente deles, que sim, eles eram manipulados e muito manipulados para poder estar conseguindo e conquistando votos para a turma que tanto saqueou o nosso país. Entenderam? Então, ou seja, o debate de ontem foi mais ou menos um pouco de tudo que está acontecendo e Bolsonaro tentando explicar e tentar trazendo luz a uma coisa que ele não faz na grande mídia. E isso porque antigamente com o nosso dinheiro era financiados aí entrevistas, propagandas do governo, manipulando o povo e sim, com milhões e milhões de dinheiro nosso indo para o ralo dessa corrupção aí de se manter no poder, entenderam? Para mim foi isso que aconteceu nos governos passados. O pessoal tinha sim informações. O Lula foi um grande presidente, um governante. Zero, velho. Não, de forma alguma, não acredito que ele foi um grande governante, porque o que ele fez para mim não tem relevância nenhuma de acordo com o resultado que veio depois, posterior. Bolsonaro pegou o país regaçado depois do governo Dilma e sim passando por um período de crescimento ali com o Temer. Tentou fazer alguma coisa, mas infelizmente não conseguiu por causa de uma pandemia. Que sim, o governo do Bolsonaro, tinha uma pedra no caminho, essa pedra no caminho era uma pandemia que atrapalhou e muito. Porém, sim, ele teve as suas, talvez, falhas em falar, que eu não critico, não gosto de criticar e detesto pessoas que criticam nesse sentido, porque se a direita critica o presidente, se nós que somos apoiadores critica ele, do outro lado ninguém critica, entendeu? Do outro lado ninguém critica, do outro lado abraça um ladrão que, sim, o líder da maior esquema de corrupção mundial, você digita no Google, você não vai encontrar outro esquema de corrupção maior do que esse que o Brasil passou, entendeu? Então, ou seja, é isso que eu vi ontem, que eu tirei como eu vou dizer, de entendimento que aconteceu no debate. Sim, ela abriu os olhos de muita gente. Voltando aí, perdendo o fio da meada aqui, voltando aí sobre Bolsonaro ter uma comunicação fraca com o povo. Por quê? Felizmente, ele não entrega o dinheiro nosso para poder fazer grandes propagandas do governo na televisão, não da forma que era feito no passado. Sim, ainda dá aí uma mixaria que para nós não é mixaria, né? Não me entenda mal, para mim não é mixaria porque eu não sou rico. Porém, em vista do passado, é como se no governo do Lula desse aí caviar para as redes de televisões e hoje o Bolsonaro dá café. O ano passado eles falam que, eu gosto de fazer essa analogia, não sei se é analogia que fala, mas comparação, que no governo do Lula dava caviar, no governo do Bolsonaro passou a dar cafezinho, e aí o ano passado eles falam que triplicou, dobrou, sei lá, levando essas narrativas em conta aí, a propaganda de governo nas redes de televisões. Porém, sim, o Bolsonaro aumentou um pouco o ano passado, mesmo porque precisava, sobre
as vacinações, sobre coisas que o governo estava fazendo, tinha que aumentar um pouco mesmo para poder dar uma aliviada, uma desafogada no governo aí, porque ele só comunicava com o seu eleitor diretamente, aos seus seguidores, entendeu? Que era nas redes sociais, que para mim era o correto. Se você quer saber sobre o governo, nada melhor do que saber na fonte primária. E aí ele ele dobrou, aí o pessoal falou isso aí, ou seja, para mim ele dava um cafezinho, passou a dar um café com leite. Tendo em vista que na era Lula, na era Dilma, na era PT, eram bilhões. E na era Bolsonaro não chegou a bilhões, chegou a menos de 500 milhões, bilhões, né? 500 milhões, melhor dizendo, na era do Bolsonaro. Não chegou a 500 milhões. E na era passada era bilhões. Então é isso, galera. É isso que eu queria falar para vocês. Ficou aqui 15 minutinhos, dando para vocês os recados aí, que vocês podem se inscrever no meu canal, Ampuleta 15 minutinhos, que a ampuleta tá virada aqui e descendo. Curte e comente nesse vídeo para poder dar um pouquinho de relevância, entendeu? E se vocês puderem me seguir aí, eu vou estar agradecendo bastante a vocês, beleza? Um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus e não se esqueça de procurar a fonte primária para poder estar se informando. Não se informe através de fake news e de vídeos, cortes de vídeos colocados